Margarete Serrão, mãe da influenciadora digital Virgínia Fonseca, tem vivenciado uma nova fase em sua vida ao assumir o papel de influenciadora nas redes sociais. Em entrevista recente, ela admitiu que está se adaptando à fama e ao contato direto com o público, revelando que tem apreciado a receptividade dos fãs que a abordam para fotos e elogios. Sobre a nova rotina, Margarete comentou que planeja realizar procedimentos estéticos no rosto para harmonizar sua aparência com a silhueta, embora tenha precisado adiar os planos devido a um tratamento para queda de cabelo, possivelmente relacionado a efeitos colaterais de uma cirurgia anterior. A influenciadora também abordou o impacto de sua presença digital, mencionando que a filha, Virgínia, costuma monitorar suas interações online. Margarete explicou que muitas vezes curtidas em publicações ocorrem de forma acidental ao navegar pelas plataformas, o que gera cobranças por parte da filha, dado o peso que qualquer ação de sua família possui na internet. Ela confessou que, embora sinta vontade de interagir mais livremente, prefere manter a cautela para evitar interpretações equivocadas do público. A entrevista também abordou sua relação com o genro, o cantor Zé Felipe. Margarete ressaltou o forte vínculo afetivo que mantém com ele, tratando-o como um filho. Ela enfatizou que a relação é baseada em reciprocidade e respeito, sendo que, quando necessário, não hesita em chamar a atenção do cantor, algo que ele aceita prontamente. Em relação aos boatos recentes sobre uma possível gravidez, Margarete esclareceu que os rumores surgiram a partir de enjoos causados pelos medicamentos que utiliza para o tratamento capilar. Embora tenha negado estar esperando um filho, ela não descartou a possibilidade de aumentar a família no futuro, caso seja o desejo divino. Além de sua trajetória pessoal, Margarete destacou a importância da criação que transmitiu aos filhos, baseada em valores como educação, respeito ao próximo e simplicidade, princípios que afirma aplicar também na convivência com os netos. Por fim, a influenciadora celebrou sua participação em eventos de grande porte, como São João de Petrolina, onde expressou seu entusiasmo com a recepção do público e com as novas oportunidades profissionais que têm surgido em sua carreira. É curioso como a dinâmica da fama mudou drasticamente nos últimos anos, e quando olhamos para o caso da Margarete Serrão, a mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, a gente entende perfeitamente como essa engrenagem funciona hoje em dia. Margarete não é apenas uma figura coadjuvante nos vídeos da filha, ela se tornou, por mérito próprio e também por essa exposição constante do clã, uma das personalidades mais comentadas das redes sociais. Para quem não conhece o histórico da família, Margarete sempre foi uma presença constante, mas o que vemos agora é uma transição interessante. A mãe que cuidava dos bastidores, que ajudava na criação das netas e que trazia aquele toque de casa de vó para os stories da Virgínia, agora assume o posto de influenciadora com agenda própria, marcas parceiras e, claro, o ônus de ter cada passo analisado por milhões de pessoas. Se a gente fizer um recorte para trás, a trajetória da Margarete é marcada por uma mudança de vida radical natural de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ela construiu uma vida pautada na discrição antes de ser jogada nesse furacão digital que é a vida da filha. A ascensão da Virgínia, que começou timidamente no YouTube e hoje é um dos maiores fenômenos de engajamento e faturamento do país, acabou arrastando toda a família para o centro das atenções. E é aí que mora a correlação com o momento atual. A Margarete de hoje, que planeja procedimentos estéticos e lida com a pressão de ser uma figura pública, é a mesma mulher que lá atrás via a filha dar os primeiros passos na carreira. A diferença é que antes o escrutínio era sobre a Virgínia, agora a mãe precisa aprender a navegar essas águas turbulentas, onde um simples curtir acidental vira notícia, vira polêmica e, como ela mesma pontuou, vira uma chamada de atenção da própria filha. Essa relação entre as duas é, sem dúvida, o ponto mais fascinante dessa narrativa. O fato de a Virgínia monitorar as interações da mãe não é apenas uma preocupação de quem quer proteger a família de cancelamentos ou mal-entendidos. É também um reflexo de como a marca Virgínia Fonseca se tornou um ecossistema. Tudo ao redor dela precisa estar alinhado. Quando a Margarete diz que prefere a cautela para evitar interpretações equivocadas, ela está, na verdade, descrevendo o preço da fama na era da cultura do print. É um exercício constante de autocontenção que, para alguém que viveu décadas de forma anônima, deve ser um desafio hercúleo. E tem a questão do Zé Felipe, o genro que ela trata como filho. Essa proximidade reforça aquela imagem de família tradicional brasileira que, apesar de bilionária e superexposta, tenta manter pilares de respeito e hierarquia. O relato de que ela chama a atenção dele e ele aceita prontamente é um detalhe que humaniza muito a relação dos dois.
Em um ambiente onde muitas vezes vemos o choque de gerações ou conflitos familiares sendo expostos de forma agressiva, ver essa harmonia, mesmo sob a lente do escrutínio público, mostra que a base familiar, que a Margaret tanto preza, ainda é o porto seguro deles. Agora, analisando sob uma perspectiva mais crítica, é impossível não notar como o corpo e a imagem se tornaram pautas constantes para ela. O desejo de harmonizar a aparência, o tratamento capilar que gera efeitos colaterais e até os boatos infundados de gravidez, que surgiram de forma bizarra apenas por causa de enjoos medicamentosos, mostram que a vida de influenciadora cobra um preço alto da saúde e do bem-estar. A Margaret é, hoje, uma vitrine. Ela precisa estar bem, precisa estar estética e emocionalmente disponível para o público, e isso é exaustivo. O fato de ela ter precisado desmentir uma gravidez é o retrato mais claro de como a internet, muitas vezes, cria narrativas fantasiosas e invasivas sobre a vida alheia, sem o menor pudor. Eu, particularmente, observo essa transição da Margaret com um misto de fascínio e cautela. Acho que o público tem uma necessidade muito grande de se identificar com figuras que parecem normais, e a Margaret ocupa esse lugar de uma mulher madura, que não tem vergonha de dizer que quer se cuidar, que quer estar bonita, e que tem opiniões fortes, mas que está tentando aprender as regras desse jogo digital. Na minha visão, a televisão brasileira e as redes sociais sempre buscaram esse arquétipo da matriarca que é, ao mesmo tempo, uma figura de autoridade e uma grande amiga. A Margaret se encaixa nisso como uma luva. No entanto, o que me faz refletir é até onde vai a autonomia dela nesse processo. O monitoramento da filha, a necessidade de se explicar, a pressão por estar sempre impecável. Isso mostra que por trás da liberdade de ser influenciadora, existe uma vigilância constante. Para além das polêmicas e dos procedimentos, o que fica claro é que o São João de Petrolina e outros eventos de grande porte marcam uma nova era para ela. Ela está se descobrindo uma mulher de negócios e de entretenimento depois dos 50 anos. Isso é inspirador sob muitos aspectos. Quantas mulheres da geração dela, que muitas vezes são colocadas à margem pela sociedade, não poderiam se ver representadas por essa nova faceta da Margaret? Ela tem a chance de ditar um novo ritmo para sua vida. O que me parece mais autêntico em tudo isso é que ela mantém o discurso sobre valores e simplicidade, tentando equilibrar o glamour da vida da Virgínia com a bagagem de vida que ela traz lá de trás. No fim das contas, a história da Margaret Serrão é o exemplo perfeito de como a fama, hoje em dia, é um ativo que se espalha por todos os membros de uma família. Não se trata mais apenas de um indivíduo, trata-se de um núcleo. A forma como ela lida com a exposição, os tropeços, as críticas e a própria vaidade, tudo isso faz parte de um processo de aprendizado que ela está fazendo ao vivo, diante de milhões de pessoas. E convenhamos, ser a mãe da Virgínia Fonseca não deve ser tarefa fácil, mas ela tem demonstrado um jogo de cintura invejável. Resta saber se, com o tempo, essa exposição vai continuar sendo algo prazeroso ou se o ônus de ser uma figura pública vai pesar mais do que as oportunidades que esse novo caminho tem proporcionado. O que fica claro é que, enquanto ela mantiver essa relação de proximidade com o público e essa honestidade sobre o que sente, como fez ao falar sobre os boatos e sobre o cuidado com a imagem, ela continuará sendo uma figura central nessa grande novela que é a vida dos influenciadores digitais no Brasil. É um cenário que muda rápido demais e a Margaret, com a sua maturidade, talvez seja justamente o contraponto de realidade que esse mundo virtual tanto precisa para não se perder completamente em filtros e aparências. Vamos continuar acompanhando, porque, como ela mesma disse, a vida tem seus planos, e a gente está aqui apenas para observar cada capítulo dessa trajetória.